Antes de começar o vídeo, eu tô aqui para apresentar a vocês o Destravando o Iceberg. É um curso totalmente online, onde você vai aprender a construir um canal Dark do zero. E com tudo isso, você vai aprender a monetizar ele e ganhar dinheiro com ele. Tudo isso por apenas R$ 77. É isso mesmo que você está ouvindo, R$ 77. Então, se você quer parar de trabalhar para os outros e criar a sua própria empresa, o seu próprio empreendimento, venha para o Destravando o Iceberg. Não perca essa oportunidade, porque é acesso limitado, as vagas são limitadas e daqui a pouco acaba e você acaba perdendo essa oportunidade. Tudo isso R$ 77. Ah, e o acesso é vitalício. Então você vai ter esse conteúdo para sempre, para poder revisar e aplicar novamente. Boa. Contrato. Então, É boa, hein? Tem a informação da Lili aí, hein? Que eu já vi no grupo, hein? É, informação que a Tem, Lili deixa eu abrir trouxe, e aí eu aqui. apurei. Vamos lá, você quer abrir Vamos. aí? Não, vai, fala. Não, a informação O que a Lili mandou pra trouxe, gente? e aí eu apurei ontem, estava lá na Neoquímica, né? Conversando com as pessoas nos bastidores, que eu apurei sobre Memphis Depay. O contrato dele vai até julho deste ano, e o Corinthians já avisou que não vai conseguir arcar com o salário depois desse contrato. Tá. E só vai topar renovar se tiver uma empresa que banque 100% dos vencimentos do Memphis Depay. Que inclui bônus, salário, aquelas premiações, sabe? Então o Corinthians, no seu orçamento, o Corinthians traçou um planejamento financeiro que vai diminuir custos. E o Depay tem um alto vencimento. Então, no seu planejamento financeiro, o Corinthians não consegue arcar com o salário do Depay. Então precisa que uma empresa banque esses vencimentos, 100% dos vencimentos. Já tem algumas empresas aí que estão se candidatando, conversando com a diretoria do Corinthians. Então já está comunicado, o Corinthians ele topa renovar, quer renovar o contrato do Depay, como a gente já trouxe aqui no Fala Fonte diversas vezes. Sim. E o Depay quer renovar com o Corinthians, quer disputar por inteira a Libertadores com o Timão, mas o Corinthians precisa que uma empresa banque o salário dele. O Memphis ele já sinalizou que topa uma redução desse salário, mas não está definido se é no salário mesmo Ou na premiação, na bonificações. Bonificações, é isso. Então o Corinthians precisa que uma empresa banque o salário do Memphis para continuar que ele continue o clube. Mas ele topa uma redução, topa que diminua uma coisinha aqui, uma coisinha ali, para permanecer no timão. Mas o Corinthians não tem mais como arcar, já que está numa questão de redução de custos e um planejamento financeiro responsável, como a gestão do Marcelo Paz e do Stabile tem sido feito nos últimos tempos. Mas aí, Hernan, aquilo que a gente falava na semana passada, o Corinthians parece estar fazendo o caminho correto, que é primeiro encontrar a empresa e depois renova o contrato. Porque a gente já viu várias vezes aqui no futebol brasileiro, a gente fecha o contrato aqui com o jogador, depois a gente vai atrás de patrocinador. Aí não dá certo. Vários grandes jogadores, né? Você lembra do Daniel Alves quando veio para o São Paulo? O marketing, a camisa e tal, e nunca deu certo. A mesma coisa do Rames Rodrigues. Um marketing que vai vender camisa, vai bancar o salário, ele foi um fiasco, e aí se bobear, o São Paulo ainda deve aí alguma coisa do Rames Rodrigues. Estou falando por feeling achismo, acho que ainda deve, porque deve para muita gente. E aí essas contas elas não se pagam. E no caso do Memphis, que já internamente muita gente acha que é um contrato absurdo, que não é culpa do jogador, mas assim, quem fez o contrato com o jogador lá atrás foi uma gestão passada dessa. Não foi a gestão Osmar Stabile, não era o Marcelo Paz. Então, assim, há um cuidado muito grande em relação aos termos e os moldes dessa renovação. E vai partir, obviamente, de um ponto zero, onde o Corinthians se sinta seguro e que não vai ser aquela coisa fora do comum e que o caixa do Corinthians não vai ter quando ganhar um título, porque tem que pagar a premiação do cara, que é absurda. Então é isso que eles estão vendo. Boa. E aí o Data Michel falando aqui no chat, só fala de time paulista. Porra, mano. Porra. Tá falando Aí Atlético Mineiro, ajuda também, Flamengo. né? Os caras não se ajudam, né? Mas aí você quer que fale... Então, ó, vamos fazer o seguinte. Data, acabamos de falar. Se alguém tem alguma dúvida, manda aqui pra gente, a gente responde. Não E se a responde? gente não sabe? A gente vai atrás. Ao invés de reclamar, pergunta. Isso, no chat ninguém fica sem resposta. Pode perguntar o que você quiser. Exatamente. Nino do Palmeiras melou, por exemplo. O Hernan tem Não, informação a gente vai falar. A suposição do chat. O Hernan e o Bruno Andrade Melou trazendo nada, irmão. detalhes. E flodar também não pode, tá? Quem é que tá flodando aqui? O Abdo Não, aí Alviar. não. Ele quer uma crítica narrativa. Não, mas peraí, tá elogiando a gente, então pode flodar. Então pode. Pode. Então tá liberado. Elogio é... Elogio pode flodar. Pode. A outra questão era do André. Do André, como é que foi? Vou passar depois de pro Bruno novo Andrade. ontem, velho. Ele fez o quê? Aprontou de novo. Deu uma tesoura ali, cara, no Thiago Mendes, não foi? Thiago Mendes tá jogando bola, hein? Mas Thiago vocês Mendes tá acharam jogando pra bola. expulsão? Porra, muito. Muito, né? Mas muito. Ali na cabine de imprensa, confesso Tava que... longe? É que a cabine de imprensa, longe, né? né? O Química Arena é muito Ela no alta, ela no então alto. é difícil de enxergar. Mas assim, sobre o André, depois eu vou passar essa bola pro Bruno Andrade, que ele tem informações também. Eu, conversando com pessoas ali nos bastidores da Neoquímica, depois do jogo de ontem,
Já teve aquele puxão de orelha, tá? Puxão de orelha do Diniz, da diretoria e do elenco. Porque foram 2 expulsões bobas, né? Primeiro aquela expulsão que ele pegou nos seus órgãos e apontou, foi pro jogo do Palmeiras. Foi pro Andréas, né? Foi pro Acho que Andréas. foi pro Andréas. E depois ontem na partida que ele deu um carrinho muito feio, então o Corinthians considera 2 expulsões bobas. Porque na entrevista coletiva, pelo menos, o Diniz falou que ele acha que a primeira foi injusta. Sim. Aí eu discordo do Diniz. Mas tudo bem. É passível de interpretação Tá bom. ali. Mas aí já teve um puxão de orelha no vestiário do Diniz, da diretoria, do elenco. O próprio André sabe que errou, ele admitiu ali na conversa com os jogadores, com a diretoria, sabe que ele passou do ponto. Mas até me alertaram aquela questão, mas a transferência frustrada pro Milan, será que não deu uma mexida na cabeça dele? Mexeu? 2 pessoas com quem eu falei ali pós-jogo falaram, não, pelo contrário, não aconteceu a transferência, ele não sentiu, ele até gostaria de ter ido, mas acabou ficando no Corinthians, bola pra frente, se dedicando no dia a dia, trabalhando como se fosse nada, normal. E o André tá muito motivado, mas assim, teve esse puxão de orelha? Teve. Mas ao mesmo tempo, os líderes, o elenco do Corinthians abraçou muito ele pós-jogo, sabe? Falou, pô, tu é muito bom, tem um potencial gigantesco, então cabeça no lugar. E ele entendeu, sabe? Porque ele é um menino, até falam, ele é muito quieto nos bastidores, é um menino que transparece. Na entrevista que ele assim. deu pra gente foi pra quem? Pro Vlad, acho. Não, ele foi pra gente Não, aqui. ó. Aqui também. Aqui também, é verdade. Fala fonte, ele é muito verdade. tímido. Ele é tímido, Então é isso, ele tomou esse puxão de orelha dos líderes, da diretoria e do Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz é aquele negócio, dá um puxão de orelha, mas aí consola, aponta o que tem que melhorar, e o André entende muito isso. Então, essa questão de transferência frustrada pro Milan, que aconteceu lá em fevereiro e março, como nós trouxemos aqui, não mexeu com a cabeça dele. Mas lógico, ele errou, sabe que errou e admitiu o seu erro. E não vai ter multa, punição. Não vai ter? Não vai ter, só pra deixar claro seria exagerado. isso. Seria exagerado. Mas espera aí, o Alan não teve multa pro Alan? Mas peraí, É. tá falando de qual episódio? Não, Do episódio do primeiro. do episódio Zé sobre você não tinha que ter. Porque teve pro Alan, não foi? Esse de agora não. Esse é do jogo. Ele errou, E mas é teve. uma coisa do jogo. Hein, Bruno? O André recebeu o mesmo castigo, a mesma punição que o Alan sofreu por conta do pegar nos órgãos genitais ali. Quanto ao lance de ontem, bem infantil, bem bizarro, não vai ter nenhum tipo de punição financeira. A única punição que aconteceu foi esse puxão de orelha aí que o Felipe falou muito bem. O Diniz ficou muito incomodado com o lance, com a expulsão, obrigou o Corinthians a praticamente abdicar do ataque no segundo tempo do jogo de ontem. Mas panos quentes também. O Diniz é o morde-a-sopra com o André. O que me explicaram mais cedo é que o Diniz, sim, se incomodou, mas continua abraçando o André, continua acreditando no André. Não vai ser essa expulsão que vai colocar o André de lado, do tipo ser reserva, perder espaço na equipe, ser ignorado, não. O Diniz continua apostando forte nele. Veremos agora, claro, os próximos jogos. Se o André continuar errando, aí sim, talvez o Diniz mude a postura com ele. Mas nesse momento, expulsão foi cobrada, ele foi criticado, mas continua nos planos, continua como titular, viaja para o Uruguai, ao que tudo indica será titular, ou seja, por enquanto tudo normal entre Fernando Diniz e André. E só um elogio aí que eu queria fazer. Qual? Não sei se é carta, mas pode ser. Tá. Posso gastar minha carta com isso. A comunicação do Corinthians foi muito bem, o marketing muito bem na manifestação do caso ali do racismo, né? Sim. Eu achei muito legal a campanha que eles fizeram. Não estou falando aqui da punição, tá? Da questão jurídica, se foi pouco, se foi muito, a questão do efeito suspensivo, a diminuição da pena. Essa questão, não estou entrando na questão jurídica. Sim. Mas a questão da comunicação e da ação, de retirar ali a cadeira do estádio, falando que ali o racismo não tem vez, não tem lugar para o racismo na Neoquímica Arena, eu achei muito legal e muito simbólico, e achei legal que vi torcedores dos outros clubes também repostando e repercutindo. Então, parabéns aí para a comunicação do Corinthians, porque eu achei uma campanha aí muito bem feita, muito bem pensada. Só uma última de Corinthians rapidinho. O Carrilho. A gente trouxe aqui no Fala Fonte a situação dele recentemente, que ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano. O Carrilho, pelo lado dele, tem muito interesse em renovar o contrato com o Corinthians. Ele tá super adaptado a São Paulo, a família tá adaptada à cidade, ele tá muito feliz no clube. Ele deu um chapéu no Piton ontem. No final do jogo, né? O Piton tomou chapéu de todo mundo também, né? A galera do Vasco não tava tão bem ali, né? E Mas aí o do Carrilho foi bonito. Foi muito bonito e ele tá super adaptado, ele sente que tá melhorando sua fase, sabe? Voltando àquele bom momento que ele já desempenhou no Corinthians. Ele quer muito renovar com o Timão.
A questão é, o Corinthians ainda não iniciou conversas para renovar o contrato do Carrilho. O Carrilho está aguardando, quer ficar, e o Corinthians ainda está avaliando essa situação, se vai avançar nessas conversas, nesse interesse para renovar o contrato do Carrilho. Como é que tá o